Olá a todos e a todas, me chamo João Vitor Sanches, sou aluno do programa de pós-graduação em Geografia. Essa é Eduarda Moreno, aluna da graduação em Geografia, e esse é mais um episódio especial, especialíssimo inclusive, do nosso Geotalk em homenagem ao Dia do Geógrafo, a ser comemorado no próximo dia 29 de maio. E nós contamos com a ilustre presença de um dos maiores geógrafos do Brasil, o professor Antônio Guerra, que vai conversar com a gente um pouco sobre o papel do geógrafo e a geomorfologia urbana. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Participação e fique à vontade para poder discorrer sobre esse tema. Tá, muito obrigado a todos, a você, João, a Duda, a toda a biblioteca, né, que me convidou. Me sinto honrado, né? Eu fui aluno daqui, assim como vocês são. Fiz a minha graduação aqui, aliás, comecei lá no Largo de São Francisco, depois viemos para cá, fiz meu mestrado aqui e depois fiz doutorado na Inglaterra. Mas assim, logo no começo, assim, para situar todos vocês, eu com 10 anos de idade já sabia que ia ser geógrafo, né? Com pais geógrafos, meu pai Antônio Teixeira Guerra, que era geógrafo do IBGE, minha mãe Inês Amélia Leal Teixeira Guerra, também era geógrafo do IBGE, já se foram os dois, né? Mas me influenciaram muito. E eu, com 10 anos de idade, eu já fazia trabalho de campo com meu pai, que era professor aqui da Geologia da UFRJ, dava aula de geomorfologia, trabalhava no IBGE, dava aula na UERJ, dava aula na UF, né? Porque antigamente não existia o regime de 40 horas, ele trabalhava nas 3 universidades, trabalhava no IBGE. Então eu gostava de fazer trabalho de campo com ele, de 3, 4, 5 dias com os alunos. E quando eu tinha folga na escola, eu gostava de ir para o IBGE para ficar pintando mapa, fazendo tabela, ajudando a eles, né? E entrando em contato com geógrafos como Orlando Valverde, por exemplo, Pedro Pinches Geiger, que é professor da UERJ hoje em dia ainda, pessoa visitante, né? Faisol, Alfredo José Porto Domingues, Edgar Kuma. Então eu gostava de conversar com essas pessoas, né? E aí depois fiz vestibular, antigamente era separado, para a UFRJ, passei para a UERJ também, mas quis vir para a UFRJ. Trabalhei com a professora Regina Mouzinho de Mês, né? Tive o prazer de trabalhar com ela durante um ano, depois fui estagiário do IBGE, e depois, quando me formei, entrei como geógrafo para o IBGE. Fiz o mestrado aqui, durante o meu mestrado entrei como professor aqui da UFRJ, no Departamento de Geografia, e saí do IBGE. E depois fui fazer meu doutorado na Inglaterra. Quando voltei, criei junto com mestrandos na época, Rosângela Garrido, Antônio Soares da Silva, o Lagessolos, que foi criado em 94, né, Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos, que existe até hoje. E com isso, então, a gente vem pesquisando bastante, formando muitos recursos humanos, né, publicando bastante, viajando pelo Brasil e pelo mundo, e tendo orgulho de trabalhar aqui no Departamento de Geografia, onde eu fiz a minha graduação. Bom, professor, e como o nosso episódio é em comemoração ao Dia do Geógrafo, né? O senhor, como geógrafo reconhecido, renomado, com essa longa carreira, como o senhor vê o papel do geógrafo na atualidade, nesse momento de desmonte de perseguição à educação, de desmonte das políticas públicas educacionais? Qual é o papel do geógrafo diante disso? Eu que vivenciei, né, respirei geografia desde que estava dentro da barriga da minha mãe, né? E depois, já com alguns anos de idade, comecei a entender melhor, né? E vivenciei ambiente de pesquisa, ambiente científico, né? E depois, quando vim aqui para a UFRJ, depois como professor, né? E tivemos, né? Especialmente durante o governo do Lula, o governo da Dilma, não posso deixar de falar, né? Um impulso muito grande à pesquisa. Eu fiz o meu doutorado antes disso, né? Mas depois o pós-doutorado primeiro foi com o Ciências Sem Fronteira, né, na Universidade de Oxford, e o segundo na Universidade de Wolverhampton também, né, onde minha esposa, que também é geógrafa, fez o doutorado de sanduíche dela na Universidade de Wolverhampton em 2015, quando eu fazia ao mesmo tempo o meu segundo pós-doutorado, né, e que não é só questão de ter verba para pesquisa, é ter liberdade para pesquisa, né? Não ser negacionista, é aceitar a ciência, né? A importância da ciência, né? Para nós, enquanto geógrafos, né? Nossa importância para a sociedade, nos trabalhos que nós desenvolvemos na universidade, que é um ambiente que a gente tem total liberdade de escolher o que quer pesquisar, não é? Por onde enveredar, a quem orientar, não é?
porque a gente quer publicar também, né, cada vez mais editoras que aceitam os nossos livros, periódicos nacionais e internacionais. Então, o papel de nós geógrafos, né, tanto quem trabalha mais com a geografia humana, como com a geografia física, como a interação da geografia humana com a geografia física, ou ligado mais às geotecnologias, que dão um apoio muito grande ao que a gente vem trabalhando, né, não dá para a gente ficar calado diante do, não vou falar do desmonte, da tentativa de desmonte, né, porque a nossa resistência, a nossa resiliência são muito grandes, né, e apesar desse governo que está aí conseguir fazer desmonte ligado à cultura brasileira, por exemplo, né, sem o apoio, ou censurando uma série de filmes, de peças de teatro também, né, felizmente, dentro da academia, nós aqui dentro da universidade, né, conseguindo verbas estaduais, né, e outros colegas e outras universidades também, e verbas internacionais, às vezes, como nós conseguimos através do projeto Borácios, que foi com apoio da União Europeia. Isso foi entre 2006 e 2009. Nós conseguimos, na época, 150 mil euros para poder trabalhar com vossorocas urbanas em São Luís, no Maranhão, onde nós diagnosticamos vossorocas, recuperamos vossorocas, publicamos muitos trabalhos. E a União Europeia sempre dizia: a gente não quer que vocês só façam trabalho acadêmico, a gente quer que vocês também participem da formação de recursos humanos, que vocês recuperem vossorocas. E a gente conseguiu fazer isso com a verba da União Europeia. E assim, foram 2 teses de doutorado defendidas, uma aqui no nosso programa de pós-graduação em Geografia, onde o Fernando, que foi aluno daqui, depois fez concurso e é professor da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, já há 11 anos, e o Rafael Sato, que também fez mestrado comigo e depois fez doutorado com a professora Helena Polivanov na Geologia e também trabalha nessa temática atualmente. Então, a importância que a gente tem dentro da universidade, com liberdade, com democracia, com respeito ao nosso trabalho, né, por parte aqui da UFRJ e por parte de instituições de fomento, né, faz com que a gente possa falar, né, que aqui na universidade quem manda somos nós, né? Não dá para aceitar interferência externa na nossa capacidade de criação, na nossa liberdade para poder trabalhar com um projeto que a gente queira trabalhar, né? E na formação de recursos humanos, desde a graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, né? E que os nossos colegas aqui do departamento trabalham também com todos esses níveis de formação. Diante assim, dessa carreira brilhante que o senhor tem, a gente fica muito honrado, né, de poder estar aqui, de poder conversar e ter essa proximidade, né, de poder chegar e perguntar. Esse episódio mesmo assim, é um momento mais aberto, né, onde a gente pode acessar outros conhecimentos seus. E uma coisa que chamou a atenção, né, enquanto nós estávamos conversando aqui agora para poder prepararmos esse episódio, foi quando você falou sobre a questão do desastre que aconteceu recentemente em Petrópolis, né? E aí, como que o geógrafo, diante de tudo isso que aconteceu, num lugar tão próximo, né, da gente, aqui do lado, como que você se viu diante dessa situação, em primeiro lugar, como geógrafo? Eu me emociono quando eu falo disso, né? Porque antes de ser geógrafo, eu sou ser humano, né? E venho trabalhando nessa temática há muitos anos. Já tivemos convênios com a Prefeitura de Petrópolis, né? Já tivemos vários projetos apoiados pelo CNPq e pela FAPERJ, né? E vários mapeamentos também, mapeamentos de risco, de deslizamento, mapeamento de risco de enchentes, né? E, infelizmente, as prefeituras, todas elas, desde quando começamos a trabalhar em Petrópolis, que foi em 1991, então já se vai agora 31 anos de pesquisa ali, todas elas recebem o nosso trabalho, recebem os nossos mapeamentos, fazemos reuniões e a impressão que dá é que não utiliza os conhecimentos que a gente, inclusive, decodifica, né? Coloca de uma forma simples que os técnicos da prefeitura possam utilizar, não utiliza e, consequentemente, o que a gente vê são mortes, né? Estive presente em todas elas, né? Só não estive em 1988, que foi uma das piores, onde morreram 171 pessoas. Eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra na época, acompanhei tudo, mas depois estive em todas as outras, né? As maiores até então tinham sido em 2001,
em 2011, né, onde morreram mais de 1.000 pessoas na região serrana. Em Petrópolis foram 72 pessoas, ali no Vale do Rio, Cuiabá e Itaipava, onde nós tínhamos feito um mapeamento de risco apontando as áreas de alto risco que a população deveria ser removida. Estive lá logo depois, poucos dias depois, né? Inclusive com a minha esposa, também geógrafa, e com um colega, Orlando Graef, que mora lá e que é agrônomo, e a minha filha, que na época tinha só 2 anos de idade, né? Foi com a gente também. Publicamos um trabalho na Geography Review sobre o que tinha acontecido. Depois houve a de 2013. A mídia não dá muito destaque, porque para a mídia morreram só, entre aspas, 33 pessoas, né? Para a gente que trabalha com isso, a gente não quer que morra ninguém. E a gente tinha feito um mapa de risco para o Quitandinha e tinha apontado a área onde morreram 33 pessoas, que eu fui logo 2 dias depois lá, como sendo uma área de alto risco. Recomendação que nós demos: remoção da população e construção de casas em outras áreas mais seguras. A prefeitura não fez nada e 33 pessoas morreram ali. E fica por nada, né? Entra como estatística e sai na mídia e pronto. Parece que depois se esquece. E aí, para essa que aconteceu agora, mais recentemente, 15 de fevereiro, né, de 2022, nós tínhamos feito um mapeamento de risco também para as áreas que foram áreas mais afetadas, havíamos encaminhado para a prefeitura, e mais uma vez a prefeitura atual, que por sinal já está no seu 4º mandato, está em 16 anos, está em 14, daqui a mais 2 anos completa 16 anos como prefeito, com um intervalo ali, porque não pode ir direto assim, né? Estive lá logo, foi no dia 15, eu estive no dia 18, 3 dias depois, tem que parar o carro no centro da cidade e andar tudo a pé, com muita lama ainda, né? Conversando com as pessoas, visitando as áreas. É uma combinação de fatores que leva a essa tragédia, essa catástrofe, né? Porque, na realidade, a declividade é um deles, mas não é só a declividade, né? Porque a nossa legislação ambiental coloca que não pode se construir nada acima de 45 graus de declividade, o que já é muito íngreme. Mas eu tirei várias medidas com a bússola de geólogo, né, quando estive lá no dia 18, em várias áreas onde as casas desapareceram e o afloramento rochoso ficou aparecendo, as declividades variavam entre 50 e 60 graus. Nossa. Não sei como alguém consegue construir. 60 graus é mais ou menos isso aqui, gente. Não sei como alguém consegue construir nessa declividade. E aí o risco é muito alto, a espessura do solo é muito pequena ali. Essas áreas geralmente não têm rede de esgoto, não tem galerias pluviais. As ruas são chamadas de servidões, são escadarias, né, que as pessoas têm que usar para acessar as suas casas, né? E ficam ali ao Deus dará. Não existe nenhuma orientação da prefeitura ou uma tentativa de impedimento assim que começa a construir, porque é muito mais difícil você tentar remover depois que a população já está estabelecida ali. Então o ideal é quando começa a construir já retirar as pessoas dali. Não se faz nada. As pessoas que você entrevista durante o período que a gente vai lá, mais no sentido de conversa, diz que está ali, seu avô estava ali, seus pais, e nunca aconteceu nada, e que tem a proteção de Deus. E não vai acontecer nada e acaba, como foi o caso do dia 15 de fevereiro, onde morreram mais de 220 pessoas, né, com 250 milímetros de chuva em 6 horas, e alguns dias depois ainda morreram mais umas 5 ou 6 pessoas. Né? E eu não sei se já foi feita alguma coisa em relação a isso. Quer dizer, a geomorfologia urbana, que é o que a gente vem trabalhando já há algum tempo, além de várias outras áreas dentro da geografia, ela trabalha com relevo em áreas urbanas, né, como o próprio nome diz, geomorfologia urbana, e mapas de risco são feitos usando, né, técnicas de geoprocessamento, né, as geotecnologias, que não dispensa a ida ao campo, a gente continua indo ao campo, a gente continua coletando amostras de solos, a gente continua trabalhando com essas amostras em laboratório, e esses mapeamentos, se eles fossem levados mais a sério pelas autoridades, algumas pessoas teriam morrido porque foi um total de chuva muito grande, mas não teria sido 220. Talvez, não sei, 5, 6, 10, 15 pessoas. Já é muito para a gente não quer que morra ninguém, mas a ocupação nessas áreas de altíssimo risco, se vier uma outra chuva de talvez 80, 90, 100 milímetros, mais
algumas pessoas vão morrer em Petrópolis, porque ainda existem muitas áreas em que a população voltou para suas casas, né, e que estão morando em áreas de risco ainda. Então, a contribuição que a geografia, que a geomorfologia têm dado e podem dar são importantes, mas infelizmente as autoridades não levam a sério. O senhor tocou num ponto que eu acho interessante, porque o nosso podcast ele também é muito assistido por alunos da graduação. E aí a gente passou por esse momento de meio catarse, né, com as aulas em casa e esse retorno todo dos alunos ao ambiente presencial. E uma das disciplinas que são fundamentais, né, para a construção do conhecimento dentro do departamento é a geomorfologia. O senhor, inclusive, é professor. Então, falar um pouquinho direcionado à graduação, o que seria a geomorfologia urbana, o que ela pesquisa, quais são as possibilidades de pesquisa que podem ser desenvolvidas dentro dessa área. Falar um pouquinho com a galerinha da graduação. Obrigado. Trabalhei muitos anos com a geomorfologia continental, não é? Trabalho ainda com a aerodividade dos solos, que é uma disciplina eletiva, né? Que também aborda essas questões, né? Como a geomorfologia, né? Como o próprio nome diz, né? Ela trabalha com as formas de relevo e com os processos que dão origem a essas formas e com os materiais que são trabalhados pelos agentes externos, né? No nosso caso mais específico, né? São vários agentes, né? A água das chuvas, né? O vento, né? O gelo também é importante, mas no nosso caso aqui, país tropical, é mais a água da chuva, que cai e escoa pelas encostas, depois também pelos vales fluviais, né? A chamada geomorfologia fluvial. O ensino da geomorfologia, né? Aqui no curso de Geografia da FRJ, existem vários outros colegas que trabalham com essa temática, deu margem da gente organizar e publicar mais de 20 livros, né? Com temáticas diferentes, mas ligadas aí, principalmente à geomorfologia. O nosso aluno, ele tem o privilégio, primeiro, de terem professores de excelente nível, né? Segundo, uma biblioteca fantástica que a gente tem aqui, que facilita muito o acesso para complementar o que a gente vê em sala de aula. Laboratório de geomorfologia também, né, excelente também, que a gente está sempre procurando melhorar. Possibilidade de trabalho de campo, não só no estado do Rio de Janeiro, como outros estados brasileiros, né? Então, essa combinação de ensino em sala de aula, de leituras que são insubstituíveis, né? De livros nacionais, de livros internacionais, né? Cada vez mais o acesso também facilitado pela internet, né? De acesso ao portal da CAPES, ao ResearchGate também, que é um portal também que facilita muito a busca de materiais, né? Então, o ensino de disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas aqui na graduação, faz com que o nosso aluno tenha uma formação, né, além das outras, é claro, né, mas tenha uma formação no campo da geomorfologia que o habilita a trabalhar em secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, na Embrapa, na Petrobras, na IBGE, né, em outras, aqui na UFRJ, em outras universidades brasileiras, né, e compreender melhor, né, o que está acontecendo à sua volta, né, procurar dar soluções também, orientar a sociedade, a comunidade, quando a gente sai para estágio de campo 1, estágio de campo 3, com os alunos também que entram em contato com a realidade brasileira. Já fiz trabalho de campo com meu colega Inai Dias de Castro, estágio de campo 3, né, que pegamos ali o Vale do Rio São Francisco, né, região de Jaíba, Gorotuba, Montes Claros, né, em que os alunos entraram em contato, né, já é norte de Minas, já é mais cerrado até, né, o sotaque já é mais baiano até, mais nordestino que o sotaque aqui da região sudeste, com uma realidade que ele não teria condição de entrar, a grande maioria, se não fosse através da universidade, né, pública, gratuita e democrática, que é o que a gente luta por ela, com acesso por parte de todos. E cada vez mais diversa, assim, esperamos com a manutenção das políticas sociais. Exatamente. Então, eu só, diante dessas últimas palavras, né, que você comentou agora, falando sobre o acesso à universidade, a toda essa questão, né, que a universidade pode possibilitar para os alunos. Diante dessa questão da possibilidade, eu queria que você deixasse uma mensagem
para todos nós, graduandos, mestrandos, doutorandos, para quem quer entrar para a geografia, para quem quer se especializar na geomorfologia ou em qualquer outro grande campo da geografia, né, que é uma ciência muito diversa. Queria que você deixasse uma mensagem pra gente, pelo Dia do Geógrafo, o que a gente, enquanto estudante, pode usar como, não como motivacional no sentido de coach, mas de inspiração mesmo pra gente. Muito boa a tua pergunta, né? Assim, como eu disse, eu respiro geografia desde os primeiros anos de idade, né? Através do meu pai e da minha mãe, né? Está aberta, né? Cada vez mais com políticas de inclusão, né? da população, né? E a gente tem visto isso nos últimos 15 anos, talvez, né? Muita gente foi contra no começo, né? E mostra que essa diversidade que a universidade encampa, abraça, né? Só tem feito a universidade crescer mais ainda. Essa diversidade que a universidade tem, que a gente vê nos corredores aqui, não só da geografia, como da UFRJ, como de todas as universidades brasileiras, que a gente não tinha até uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, era só a elite que chegava à universidade, né? Como eu disse, foi muito contestada no começo, né? Esse pessoal mais conservador, né? Que quer a universidade pública só para os seus filhos, né? Faz com que alunos que vêm para a geografia, né? Cada vez mais trabalhos de extensão também que são criados aqui dentro, que os alunos participam ativamente, né? Não só na pesquisa, mas também na extensão, que depende bastante da pesquisa, que dá um feedback da pesquisa, né? Faz com que, se alguns de vocês que estão assistindo quiserem vir para a geografia, faz com que a gente possa entender melhor os problemas que a gente vive e também, como cidadão, como conseguir intervir para evitar que esses problemas aconteçam e, quando acontece também, o que a gente pode orientar, sugerir para que sejam resolvidos. Quer dizer, eu me incluo muito enquanto pesquisador, enquanto cientista, né, que acredito na ciência, né, enquanto cidadão, né, da melhor forma que a gente possa, especialmente nós aqui de uma excelente universidade pública, né, de todo o investimento que a gente recebe, como é que a gente pode retornar, e eu sempre falo isso em sala de aula com meus alunos, né, como a gente pode retornar para a sociedade, né, o nosso aprendizado, o nosso crescimento aqui dentro, né, porque existe um investimento muito grande, né, por parte de toda a sociedade, né, para que a gente possa existir aqui. E aí, enquanto geógrafos, enquanto professores de geografia, né, a gente tem essa responsabilidade muito grande, né, de formar cidadãos desde lá os 4, 5, 6 anos de idade, né, até o pós-doutorado, né, com os conhecimentos que a geografia nos proporciona. Né. Bom, perfeito, gente. Olha, a gente queria agradecer imensamente a participação. Eu que agradeço a vocês. Foi Parabéns. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que acompanham o nosso podcast. Hoje a gente deu um salto assim imenso. Subiu no nível. Exato, desses 2 anos de podcast, hoje a gente iniciou uma nova era, diria eu. Né? E a gente fica muito feliz com isso. E novidades também vão vir por aí. Nós estamos planejando uma série de novos temas, de novas formas de melhorar a nossa comunicação com os ouvintes, né? E sobretudo com foco na graduação, que eu acho que eles precisam ser mais acolhidos nesse mundo de pesquisa, nesse mundo de inserção no ambiente acadêmico. Então, mais uma vez, muito obrigado. Feliz Dia do Geógrafo para todos que vão assistir esse episódio no Dia do Geógrafo. E nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Geotech. Até mais!